Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo boneco aviador de feltro. Ele tem 80 centímetros de altura. Quer aprender? Então vem comigo. Nós vamos começar fazendo a cabecinha. Na parte de trás eu fiz um corte na horizontal para poder desvirar depois que a gente costurar, porque nós vamos costurar ele frente com frente, né, o direito com o direito do feltro. Mas antes eu vou marcar o rostinho dele, e eu tô usando o próprio molde como referência, né? E aí eu marco com a caneta, fazendo pontinhos para depois eu passar a costura formando os desenhos do rostinho, né? Então, eu vou usar a caneta de CD, aquelas canetas permanentes, para fazer a marcação. Vai ficar assim. E agora, com a linha preta, eu vou fazer uma costura usando o ponto atrás para marcar a sobrancelha dele. Aqui eu estou fazendo rapidinho, mas se você tiver alguma dúvida sobre esses pontos que eu uso, tem um vídeo aqui no canal que ensina os pontos básicos do feltro. Aí vocês assistem lá que eu explico direitinho como fazer essas costuras. Mas é bem simples, né? Só assistindo aqui eu acredito que vocês consigam fazer. E aí eu vou fazer a outra sobrancelha pretinha e a boquinha eu fiz com feltro marrom. E eu já coloquei o olhinho dele e vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu tô usando aqueles olhinhos que a gente compra pronto, né, o parzinho. Cortei o olhinho no feltro branco e aí eu corto no meio para fazer um furinho para poder colocar o olhinho. E aonde eu fiz a marcação, eu dou um piquezinho também com a caneta ou com a tesoura para cortar. E aí coloco a travinha de segurança na parte de trás. E vocês vão perceber que ele ficou um pouquinho mais baixo do que o outro olhinho. Na hora de marcar, eu geralmente eu coloco a régua, né, para ficar retinho. Agora, para fazer o nariz, eu vou usar um pedaço de EVA. Eu colei 3 folhas de EVA. Vou usar o cabo de um pincel e vou posicionar o nariz, né, onde eu fiz a marquinha. E eu vou forçar ele com o cabo do pincel para esticar o feltro. Mas faça com cuidado para não furar, né? Ah lá, é só para ele esticar, porque o feltro ele cede, né? Se você puxar, ele estica. E com o fundo de outra caneta, que é um pouquinho maior, eu vou aumentar o furinho do nariz. E vou colar uma pérolazinha, essa daí é tamanho 8, pela parte de dentro, para dar o volumezinho, dar o relevo no nariz, né? E aí, para ela não sair do lugar, eu colo um círculozinho de feltro, cor da pele, né, que eu tô usando, para fixar o narizinho. E aí, depois com a acetona, você tira esse pinguinho que ficou com a caneta, né, na pontinha do nariz. E tá pronto a base do rostinho, né? Agora nós vamos colocar o lado direito com o direito do feltro. Vamos alfinetar e costurar em toda a volta. E eu vou fechar a cabeça todinha, não vou deixar espaço, porque já tem a parte de trás aberta, né? Pra gente poder desvirar. E eu vou fazer a costura reta. Eu vou deixar mais ou menos o espaço de meio centímetro da margem do feltro. E vou fazer a costura reta. Ou seja, esse boneco, mesmo quem não tem a máquina com o ponto caseado, pode fazer na costura reta, na máquina comum. E quem quiser fazer à mão também dá pra fazer. Só é mais trabalhoso, né? Porque ele é muito grande. Mas dá pra fazer à mão tranquilamente. E vai ficar assim. E antes de desvirar, eu vou dar uns piquezinhos com a tesoura nesses cantinhos pra não prender na hora de desvirar, né? Eu faço isso dos dois lados da orelhinha.
E agora, com cuidado, eu vou desvirar a peça. Agora nós vamos colocar o enchimento. Primeiro eu vou tirar um pedacinho e vou colocar na orelhinha. Eu empurro bastante para ficar bem preso ali dentro da orelhinha, não sair quando eu for colocar o restante do enchimento. Esse enchimento que eu estou usando, pessoal, é da 2M Têxtil. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro ele. É um enchimento muito bom. Eu indico para vocês porque ele é super macio, deixa a peça muito fofinha. E então vocês vão enchendo agora e coloca bastante. Não economiza no enchimento, tá? Para a cabecinha dele ficar bem redondinha, coloca bastante. E agora, depois de encher com a linha de pipa, eu vou fazer uma costurinha simples para fechar a parte de trás da cabeça. E não precisa ser pontinho invisível, porque essa parte não vai aparecer mesmo, né? Então, pode ser uns pontinhos simples mesmo. Eu faço aquele pontinho cadarço, né? Que eu faço ele cruzadinho, vai e depois volta. E fica parecendo cadarço. Agora eu vou pegar a linha cor da pele. Na realidade é na cor do feltro que eu tô usando, né? Então, o tom que você estiver usando, porque tem feltro pele, que é um branco pálido, né? Uma cor de palha mesmo. Tem uns que são mais rosadinhos. E tem também pele morena, pele negra. A cor que você estiver usando, você vai usar a linha no mesmo tom, tá? Pra fazer essa divisão da orelhinha. E aí eu dou um ponto de mais ou menos 1 centímetro e costuro atrás. Bem simples, é só pra fazer essa marcaçãozinha mesmo, não ficar a orelha reta, né? Fique com a divisória. E agora nós vamos posicionar a parte da franja e eu vou colar ela na frente, só a parte da frente que eu vou colar, a parte de trás ainda não, porque depois a gente tem que colocar o pescoço, né? Então eu posiciono a franja, coloco alfinetes para prender, para ficar nessa posição que eu quero. Agora eu vou posicionar o cabelo da parte de trás e vou prender com alfinetes também, só para ficar na posição certinha para a gente poder casear. E essa parte de casear eu vou fazer à mão. E depois de prender as duas partes, agora eu vou colar a franjinha no rosto, né? E eu tô usando a cola de silicone da Tech Bond. Ah, eu esqueci de falar, eu colei a parte branquinha do olho também. Depois que eu prendi ele, né, com a travinha de segurança atrás, eu colei a partezinha branca no rosto. Pra ela não ficar levantando, né, as pontinhas. E aí eu colo a franjinha. Não passo a cola muito na beirada, porque senão quando a gente cola, ela escorre, né, acaba manchando a parte de fora e aí o acabamento não fica legal. Então nunca deixe ficar aparecendo cola, tá, gente? Também não precisa exagerar, colocar muita, porque essa cola é boa. Um pouquinho que você passa lá, já ficou ótima a colagem da franja. Agora eu vou casear com a linha preta. Eu tô usando a linha de costura mesmo, a comum. Pode ser aquela de bordado também, a linha que vocês preferirem. E eu vou casear em toda a volta da cabecinha. Essa parte não tem como fazer na máquina, tem que ser à mão mesmo. Então,
Vamos dar uma acelerada no vídeo, né? Senão o vídeo vai ficar com 5 horas. Só essa parte do caseado. Ah, antes de terminar o caseado do cabelo, eu lembrei de fazer o contorno do olhinho. Da mesma forma que eu fiz a sobrancelha e a boquinha. E agora sim, ficou pronta a cabecinha dele, né? Terminei o caseado, o rostinho está pronto. Então vamos deixar ali no cantinho, porque agora nós vamos fazer os bracinhos. E da mesma forma que eu fiz a cabecinha, eu deixei um espaço, né, aberto no bracinho. Esse espacinho é a parte que vai ficar pro lado de dentro, né? Então não vai aparecer. E aí nós vamos costurar também no ponto reto. Vamos fechar todo ele, toda a volta, e depois vamos desvirar. E agora vamos desvirar. Pessoal, eu sei que tem muita gente que não gosta que eu acelere os vídeos nessas partes da costura ou de desvirar. Mas se eu não acelerar, o vídeo fica muito grande e aí vocês não assistem até o final. E se vocês não assistiram até o final, o YouTube entende que vocês não estão gostando dos meus vídeos e aí para de indicar os vídeos novos para vocês e indicar também para outras pessoas. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês realmente assistam o vídeo até o final, deixem o like, comente alguma coisa, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. Então, é por isso que eu dou essas aceleradinhas para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. E aí eu espero que vocês assistam sempre até o final. E eu desde já agradeço quem assiste até o final, quem deixa like, quem comenta. Eu faço o possível para responder todo mundo. Enquanto o canal ainda tá pequeno, né, dá para responder todo mundo. Eu espero muito que chegue um dia que tenha tantos inscritos que eu nem consiga responder, né? Mas por enquanto eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estou alfinetando aonde eu vou passar uma costura de um lado ao outro da mãozinha para fazer a divisão dos dedinhos. Então, onde eu marquei com alfinete, eu vou passar a linha, vou dar um nozinho ali para prender. E aí vou passar na direção que eu quero formar o dedinho. E nesse da ponta, para ele não ficar escorregando, eu vou dar um pontinho ali para poder fazer a voltinha da linha. Aí eu dou uma puxadinha, ó, para fazer a marcação. Enfio na parte de trás e saio na outra marcação do outro dedinho, onde estava o outro alfinete. E aí faço a mesma coisa nos outros dedinhos, até completar a mãozinha. E agora a gente dá um pontinho ali para fazer o arremate.
Bom, então já estão prontas as mãozinhas e a cabecinha. Agora nós vamos fazer o corpo. Olha como ele é grande. Mas também 80 centímetros de altura, né? É um bonecão. O corpinho eu fiz a mesma coisa, deixei uma parte aberta nas costas, alfineteia e vou começar a costurar ali pela lateral. O pé eu não vou costurar, vou deixar aberto, vou costurar entre as pernas. E aí depois a gente desvira. Essa parte do pé que eu vou deixar aberto, depois eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não vou fechar ele agora. Então vamos para a aceleradinha básica, né? E quem estiver gostando do vídeo, já clica ali no joinha para vocês não esquecerem, tá? Não saia do vídeo sem deixar um like, por favor, porque dá muito trabalho gravar esses vídeos, mas eu faço com muito carinho para vocês. E quem não é inscrito ainda, eu já convido a se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos. Aí ativa o sininho ali, senão o YouTube não mostra pra vocês quando tem vídeo novo, tá, galera? E agora vamos desvirar o corpinho. E quem tiver Instagram, segue lá também. É @SimonePrudencio, tá? Lá eu sempre posto as fotos quando tem vídeo novo, né? Então, se o YouTube não avisar vocês ficam sabendo lá pelo Instagram. Bom, então desviramos o corpinho. Eu coloquei um pouquinho de enchimento na partezinha do pé, aquela parte que ficou aberta, porque nós vamos costurar essa tampinha, né? Pra dar a sustentação para ele ficar em pé. Então eu passo cola no papelãozinho, colo nessa basezinha que vai ser a tampa da perninha. E aí nós vamos casear nas duas perninhas para fechar. Depois nós vamos colocar o enchimento. Eu faço essa parte primeiro antes de encher, porque na perninha tem que colocar bastante enchimento para ela ficar bem durinha, para dar a sustentação do corpo. Então é importante fazer essa parte primeiro e aí depois a gente enche o corpinho todo. Como ele é um boneco alto, né, vai ficar com 80 centímetros, então é importante formar bem a base, né, da perna e do sapato, para ele poder ficar de pé sem precisar colocar a base. Bom, então caseei, né, as duas perninhas, vão ficar assim. E agora vamos colocar o enchimento nas perninhas. E coloca sem dó, tá? Não economiza no enchimento, porque se ele ficar com as perninhas moles, ele não vai parar de pé sozinho. Então a perninha tem que ficar bem dura. E aí depois que ela já estiver bem durinha, nós vamos pegar palito de churrasco e vamos colocar na perninha. Bem no meio, você mede ele bem no meio e vai empurrando devagarzinho, vai rodando ele para um lado e para o outro para ele entrar na fibra até chegar lá na base do papelão. Pessoal, e lembrando, eu tô usando esses palitos porque esse boneco é para decoração de festa, não é para criança brincar. Se for fazer para criança brincar, eu não aconselho colocar palito, né? Porque ele pode quebrar e rasgar o feltro e a criança pode se machucar. Então, se for só para decoração, pode colocar o palito tranquilamente. E agora nós terminamos de encher, né? E vamos fechar com a mesma costurinha já usada nos bracinhos e na cabeça. Vocês podem ver que o corpinho tá bem durinho. Eu coloquei aproximadamente 1 quilo de enchimento. Acho que até um pouquinho mais de 1 quilo nesse boneco. E agora nós vamos fazer o pescoço. O pescoço não precisa ficar duro igual a perna, porque também não vamos colocar o palito nele. E eu vou costurar ele na nuca, né? Então não precisa colocar muito enchimento, senão ele vai ficar muito gordinho atrás. E agora vamos casear para fechar o corpinho. E está pronto o nosso corpão.
Agora eu vou fazer a camisetinha dele. E eu vou costurar só na parte do ombro e nas laterais. Então vamos alfinetar. E fazer a costura também pelo lado avesso. Qualquer dúvida no papo, tá, pessoal? Pode comentar aí qual é a dúvida de vocês que eu respondo. Agora vamos vestir a camisetinha nele. E ela fica assim mesmo, tá, pessoal? Bem justinha. À primeira vista, assim, parece que não vai servir, mas serve sim. É porque é aquelas camisetas bem coladinha mesmo. E aí ajeita certinho no corpinho para ficar a costura batendo com a direção da costura da lateral do corpinho. E está pronta. Agora nós vamos colocar os bracinhos. Eu tô usando aquelas agulhas grandes que é próprio para fazer boneca. E usando também a linha de pipa dobrada, né, para ficar bem grossinha. E aí a gente atravessa de um lado pro outro no tronco. Vamos posicionar o braço. Aí enfia a agulha atravessando. Eu deixo um espacinho de 1 centímetro e volto com a agulha na mesma direção e vai sair do outro lado, onde nós vamos posicionar o outro bracinho da mesma forma. Fazendo isso, ele fica com os bracinhos articulados. E muito cuidado nessa hora de atravessar a agulha, porque eu já me furei fazendo isso. Então, todo cuidado é pouco. Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa no outro braço. E eu esqueci de passar a primeira linha, né? Na realidade eu tinha que ter começado por esse lado, né? Por esse bracinho para dar a volta no outro. Mas não tem problema. Eu cortei ali o nozinho. Vou colocar a linha numa agulha menor. E passar ali para poder amarrar. Aí a gente puxa para os bracinhos ficarem bem firmes. Só não precisa exagerar muito para não amassar o corpinho, né? E eu dou uns 2 nós para ficar bem firme. Aí agora eu vou voltar a agulha pelo mesmo lugar, vai sair lá no mesmo furinho e fazer o processo novamente, para ter certeza de que o bracinho vai ficar bem preso. Se alguma criança puxar, não vai arrancar. E é por isso que tem que usar a linha de pipa, gente. Porque a linha comum de costura, qualquer puxãozinho arranca, tá? Olha lá, ó, ele ficou articulado. Você pode botar na posição que quiser e ele fica. Então, agora nós vamos colocar a cabecinha. Então, eu posiciono, né, na altura que eu quero o pescoço. Aí eu coloco alfinetes para prender. Viro ela e coloco a cola quente. Coloco bastante cola quente para ficar bem firme e seguro uns minutos. Depois é que nós vamos virar e costurar atrás. Primeiro eu deixo a cola quente secar um pouquinho. E aí como vocês podem ver, deu ruim, o celular parou e eu não vi. E acabei fazendo essa parte sem vocês verem. Mas não tem problema, porque aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a fazer o cabelo da Branca de Neve. E nele eu mostro essa parte de trás da costura. Então agora nós vamos costurar a jaqueta, né? Eu vou costurar as laterais, do ombro até a manga. E a parte de baixo do braço e da lateral da jaquetinha.
E aí a gente desvira a nossa jaquetinha e já está quase pronta. Eu prendi ali a golinha, né, com o alfinete e aproveitei para marcar os 4 pontinhos onde eu vou colocar os botões. Eu estou usando uns botõezinhos da Wickable, douradinhos. E também depois nós vamos costurar do outro lado a abinha da jaqueta. Bom, e esse ponto para costurar eu estou usando o ponto caseado, mas vocês podem costurar reto também ou fazer o caseado à mão, tá? E ali, como eu não dei o retrocesso, eu tô amarrando para não soltar a costura. E vocês devem ter percebido que eu tô usando a linha invisível, né? Então eu não preciso ficar trocando de linha toda vez que eu trocar a cor do feltro. Se for fazer à mão, tem que comprar as linhas na cor do feltro. Bom, e eu já prendi os botões, né? Costurando à mão. Agora eu vou fazer as casinhas deles. Para fazer a casa, eu vou fazer um risquinho de mais ou menos 1 centímetro na direção de cada botão. E vou abrir um cortezinho. Não vou apagar a caneta, porque eu vou deixar justamente para dar aquela profundidadezinha, né? Como se fosse mesmo uma casinha. E aí eu dou os piquezinhos ali com a tesoura. E está pronta as nossas casas dos botões. Olha como fica bonitinho. E o detalhe faz toda a diferença, né? Bom, a jaqueta já está pronta, então agora vamos fazer a calça. Da mesma forma que fizemos a jaqueta, vamos colocar do lado direito com o direito do feltro. E o lado direito é o mais liso, tá, pessoal? Que ele tem um lado bem encaroçadinho, né, bem furadinho, e tem um lado mais liso, que é o lado da frente, o lado direito. E aí vamos costurar as laterais e entre as pernas. Agora eu vou fazer o detalhezinho do zíper da calça, né? Na realidade não é o detalhe do zíper, é aquela... Como é que se chama? Esqueci o nome. É dessa abinha que tem na calça jeans, cobrindo o zíper. Se alguém souber o nome, comenta aí, porque eu esqueci. Mas como eu não vou colocar um zíper de verdade, eu vou colar essa abinha pra ela não ficar levantando, né? Porque eu coloquei ela só pra dar o charminho mesmo da calça. Pra parecer que tem um zíper ali. E agora vamos vestir o nosso garotão. Vista com cuidado, tá, pessoal? Pra não descosturar, não rasgar, não esticar muito o feltro. Veste com carinho e vai ajeitando. A jaquetinha parece que fica apertada, mas
ela cabe certinho, tá? Eu medi, eu testei, então tá certinho. Daí ajeita a posição do bracinho. Cuidado, tá? Pra não arrancar o braço na hora de vestir. Faça com carinho pra não estragar a jaqueta. Bom, então já está de jaquetinha. Atrás eu deixo dobradinho. E agora vamos colocar a calça. A calça é para vestir por cima da camisetinha, tá? Então puxa ela bem para ficar certinha e a camiseta por dentro. Aí ajeita nas perninhas para ficar a costura reta. Bom, e agora para fechar a cinturinha ali, nós vamos pegar a linha da cor do filtro, do mesmo tom de marrom. E usando o ponto atrás, que é o mesmo ponto que eu usei no rostinho, nós vamos costurando para franzir a calça na cintura. Você dá um pontinho e dá uma puxadinha para dar uma franzida. Não precisa puxar muito, tá? Para não franzir a barriguinha dele, é para franzir só a calça. Olha como vai ficando. E aí nós vamos fazer isso em toda a volta da cintura dele. Agora eu vou fazer o cinto dele. E eu comprei uma fivelinha de mais ou menos 1 centímetro de largura. Aí eu cortei uma tira de feltro marrom escuro. Esse é o mesmo marrom que eu usei para fazer o gorro. Eu não medi porque eu vou cortar o que sobrar, né? Então eu dou um pique ali no meio, só para passar o cursorzinho da fivela, né? Para ficar igual um cinto mesmo. E aí eu vou colar na cintura dele, em cima da costura que eu fiz. Vou colar com cola de silicone mesmo. Pode ser a cola quente também, o que vocês preferirem. Agora é só cortar a sobra e está pronto o cinto. Porque o nosso rapaz é muito chique, né? Ele usa a calça certinha, passadinha com cinto para ficar bonitão. E agora nós vamos fazer o gorro. Ele parece difícil, mas é super simples. Nós vamos costurar primeiro as duas pontas, né? Parece um triângulo. Nós vamos costurar os dois primeiros, depois os dois últimos. E aí, por último, nós vamos costurar o meio, fechando o nosso gorro. Então, vamos lá por partes, para vocês não acharem complicado. Também costurando no lado avesso. Ah, e eu não costuro até o fim, tá? Eu deixo mais ou menos 1 centímetro da ponta para poder abrir e costurar unindo com as outras pontas, né? Então, deixa esse espacinho. Agora, nós vamos costurar os dois últimos e depois o meio.
Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês como ele fica, ó. Fica parecendo um sutiã, né? E aí nós vamos unir agora a frente deles, né? Lado direito com direito. E vamos alfinetar para fazer uma costura reta de uma ponta até a outra. E eu tinha deixado sobrar um espacinho ali de feltro, que eu não sei bem para que eu deixei, mas vamos cortar. Porque nós vamos fechar a costura até ali na ponta. Prontinho, agora vamos desvirar e ajeitar a pontinha. Eu achei que ele ficou muito pontudo. Se vocês quiserem diminuir um pouco essas pontinhas, deixar ele mais redondo, fica a gosto, né, do cliente. Bom, e agora eu vou fazer o óculos, depois colocar a alça, né? O óculos eu fiz no feltro preto com as lentes azul claro. Então eu vou primeiro colar as lentes e depois eu vou fazer o caseado em volta delas. Essa parte também dá para fazer à mão, usando o caseado embutido, que eu também ensino lá no vídeo que eu falei de pontos básicos do feltro. Eu sugiro a você assistir se você é iniciante. E agora vamos casear. E agora eu vou colar ele no gorro. Primeiro eu vou colar uma ponta da alça na parte de trás do óculos. Depois eu vou colar só um lado do óculos, só uma lente, porque a outra eu tenho que primeiro colar a alça em toda a volta. E aí a pontinha que sobrar, né, eu vou cortar e colocar atrás da lente também, igual eu fiz nessa daí. E aí na lateral da primeira pontinha, eu vou colar um pedacinho do feltro na cor do gorro, que é pra ficar como se fosse aquela alça, né, pra passar o cinto. No caso, pra passar a alça do óculos. Aí eu colo na lateral, atrás e do outro lado. E aí eu corto ali a partezinha que sobrou. Nos moldes eu vou colocar o tamanho aproximado, mas se sobrar também vocês cortam a pontinha e cola a sobrinha para trás do óculos. Nosso aviador já está quase pronto, hein, pessoal? Não sai daí não. Assiste aí até o final que vocês vão ver como ele ficou lindo. Eu vou postar as fotos da decoração da festa, que ficou maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, assiste aí até o final, tá? Agora vamos colar as estrelinhas nas alças. Nas alças não, nesse negocinho aí de tapar a orelha. Esse aí eu não esqueci o nome não, esse aí eu realmente não sei. Então se alguém souber, comenta aí, por favor. Ensina aí pra gente o nome disso. E agora eu vou colocar o gorro nele.
E agora sim, ele está com cara de aviador, hein? Olha aí. Aí puxo atrás. E ajeito para ficar certinho. Bom, agora nós vamos fazer o detalhe da jaqueta. Eu tô usando um pedacinho de pelúcia. Se vocês preferirem, pode usar carapinha. Aqui na minha cidade não encontro carapinha em nenhuma loja. O povo não sabe nem o que é. Eu nem sei se carapinha tem outro nome. Se tiver outro nome, vocês comentam aí também. Porque eu procuro aqui na minha cidade, em todas as lojas de tecido, armarinho. E as pessoas olham pra minha cara e tipo, o que é carapinha? Como se nunca tivessem ouvido esse termo na vida. Então, eu vou usar um pedacinho de pelúcia. Eu cortei mais ou menos na largura de 1 centímetro. E o tamanho eu não sei porque eu não medi com a régua. Eu só passei a volta ali no pulso e colei. E cortei o tamanho certinho. Bom, agora eu vou fazer a bota. E eu vou dobrar ela ao meio, né? E vou casear só a parte da frente. A parte do cano da bota eu deixo aberto para poder depois calçar, né? E colocar o enchimento dentro da botinha. Então, vamos casear só a ponta e depois casear o fundo ali. Com o papelão que eu já colei, igual eu fiz com a parte da perninha, né? Então, essa parte é a mais tranquila. Bom, então tá aqui, já caseei a parte da frente, já caseei o fundo. Agora nós vamos colocar o enchimento na parte da frente da botinha. E coloca bastante, tá? Pra ficar bem pesadinho e ajudar a equilibrar o peso do boneco para ele ficar em pé, sem ficar tombando para trás. Agora eu dobro o caninho para poder facilitar para calçar nele, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar bastante cola quente dentro do sapato. Não em cima do enchimento, tá? No papelão, porque ele tem que colar essa parte aí do pezinho dele, tem que ficar bem colada na sola do papelão da bota. Pro pé dele ficar bem firme e não dobrar, vai ficar bem durinho mesmo. E depois de calçar nele, se vê que que ainda tá muito mole o sapatinho, coloca mais enchimento ali pelo buraquinho ali pela parte de cima aí, ó, onde não costurou ainda. E depois faz o caseado até mais ou menos uns 2 centímetros do final do cano, para poder dar essa dobrinha, para fazer o detalhezinho da bota. Então vocês podem ver os dois sapatinhos estão bem cheios de enchimento, as duas botas, né? E agora ele fica em pé. Agora vamos fazer o cachecol dele, né? Eu cortei uma tira no feltro azul na medida de 80 por 10 centímetros. E aí nós vamos dobrar ao meio e fazer umas franjinhas na ponta. Agora é só amarrar o cachecol nele do lado que vocês preferirem. E eu ajeito o nozinho, né? E colo com a cola quente para ele não soltar.
Bom, pessoal, ficou pronto o nosso aviador. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica ali no joinha. Ah, e se você assistiu até o final, comenta aí embaixo a hashtag aviador, para eu saber que você assistiu até o final, tá bom? E como eu prometi, aí estão as fotos da decoração da festa, que ficou maravilhosa. Então é isso, pessoal. Agradeço quem assistiu até o final. Quero ver, hein, vocês comentando aí, pra eu saber quem é que assiste até o final e quem foge do vídeo antes dele acabar, hein. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Desde já eu desejo a vocês um 2019 de muitas bênçãos, tá? Pra vocês, pra família de vocês. Desejo tudo de bom. Que 2019 seja um ano muito legal pra todos nós, tá bom? Beijos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.